Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos reunimos como povo de Deus para buscar e para engrandecer ao nosso Senhor. Convido a todos que puderem para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 69. Salmo de número 69, nós leremos do verso de número 30 ao verso de número 36. Salmo 69, do verso 30 ao verso de número 36. Faremos essa leitura de maneira alternada. Eu lerei os versos pares e os irmãos os versos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: Louvarei com cântico o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião, e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitarão. Amém. Nós somos chamados a louvar ao Senhor, e assim nós faremos louvando a Deus em pé com o hino de número 78. Hino de número 78. Thank you.
som, para que seja levando a Deus uma oração. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeste, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua maravilhosa bondade que nos tem alcançado, Senhor. Agradecemos, ó Pai, porque pela manhã podemos aprender um pouco mais da tua palavra na escolinha dominical, Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos mostrar o caminho, por nos ensinar, por nos abençoar. Pai, agora nos reunimos aqui como teu povo, Senhor. Recebe, Pai, este ato de culto. Estamos aqui para te adorar, para engrandecer o teu grande nome. Estamos aqui para louvar-te, a ti, Senhor. Pai, recebe, Pai. São de lábios impuros que nós te adoramos, mas como Cristo nos ordenou, Pai. Estamos aqui nos reunindo como teu povo, te louvando, te engrandecendo, porque só tu mereces o nosso louvor, Senhor. Pai, abençoa cada canto que aqui for cantar, cada hino que aqui for entoado. Abençoa o mensageiro que dará a tua palavra, Senhor. Abra o nosso coração, nosso entendimento, nosso discernimento, para que assim possamos receber e levar dia após dia a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que nos alcançou. Em nome de Cristo, te agradeço a ti, Senhor. Amém. Convidamos o conjunto Pérolas para louvar o Senhor. Logo após o conjunto Pérolas, a Mocidade e o conjunto Alvorecer. Pérolas, Mocidade e Alvorecer.
Convido os irmãos e irmãs a mais uma vez abrirem as suas Bíblias, agora na carta aos Romanos, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 11. Romanos 6, do verso 1 ao verso de número 11. Nós leremos esse texto mais uma vez de maneira alternada. As mulheres lerão os versos ímpares e os homens os versos de número par. O texto ele está sendo projetado para que todos possam ler na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos purificados por ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela ordem do Pai, assim também temos nós a dignidade de Deus. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi ressuscitado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando haveremos Cristo, uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também nós considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Este é o momento de nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Confessarmos que precisamos ser restaurados por Cristo Jesus, para que assim possamos andar em novidade de vida. Nós vamos confessar os nossos pecados silenciosamente. E após alguns instantes eu convido o conjunto de Gideões para louvar a Deus com um cântico. E após o cântico do conjunto Gideões, eu convido a nossa irmã Vanilce para que esteja levando a Deus uma oração de confissão audível.
como nós pecamos, Senhor, de modo a agir, falar, Senhor, pensar, Senhor. Muitas vezes, Senhor, deixamos de ajudar nosso irmão, Senhor, porque só sabemos julgar, Senhor. Nosso Senhor foi tão misericordioso, Senhor, que foi até a cruz, se fez pecador por cada um de nós e derramou seu sangue para nos livrar de todos os nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse tão grande amor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidamos o coral para louvar ao Senhor e logo após o coral, o conjunto de louvor.
Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Nós na certeza que somos perdoados dos nossos pecados, visto que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, e temos essa certeza pela fé que o Senhor nos perdoa. E nesse momento nós vamos adorar a Ele com um cântico de louvor, cântico de adoração, momentos de gratidão também a nosso Senhor. Nós estaremos, que os irmãos trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Esse é o momento do culto que está trazendo aqui à frente, agradecendo a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Vamos colocar em pé, vamos adorar a Deus com esse cântico, já nos preparando também para ouvirmos a palavra de Deus nessa noite. Louvemos.
seja o teu nome, Pai. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder, Pai, de nos conduzir até a tua casa neste momento, ó Pai. Por isso te rendemos glórias e damos graças, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor concede a nós, estarmos aqui em tua casa, podendo aqui louvar e adorar o teu nome, ó Pai. Obrigado, meu Pai, pela salvação que o Senhor nos proporciona, ó Pai. E obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até esse exato momento, ó Pai. Continua ao nosso lado, ó Pai, nos ajuda na caminhada, ó Pai, para que nós possamos ser, sim, ó Pai, luz para o mundo, ó Pai, para que nós possamos ser a tua luz brilhando aqui na face da terra, enquanto aqui nós vivemos, ó Pai. Por isso pedimos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos sustente, ó Pai, que o Senhor venha diante de nós, nos ensinando, ó Pai, a te adorar, nos ensinando a falar de ti, nos ensinando a falar da tua palavra, ó Pai. Capacita cada filho teu que aqui se faz presente, ó Pai, a nunca desistir dos seus caminhos, ó Pai. Fica com a vida daqueles que estão nos visitando nesta noite, ó Pai. Que a tua palavra venha diretamente a esses corações nesta hora, ó Pai. Entrega essas vidas em tuas mãos e confia em ti, porque creio que o Senhor é um Deus poderoso para converter essas vidas, ó Pai. Pai querido, agradeço a ti também nesse momento pelas ofertas que aqui foram arrecadadas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando essas ofertas, ó Pai. Que seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Nesse momento também, ó Pai, eu intercedo pela vida do irmão que estará trazendo, aquele que estará trazendo a tua mensagem nesta hora, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. Convido o pastor João para que venha à frente, ele será hoje o portador da palavra de Deus. A salvação é pela graça de Deus, mas o discipulado ele tem um custo. Quanto custa ser discípulo de Jesus Cristo? Qual é o valor de uma vida dedicada ao reino de Deus? Na mensagem desta noite, nós seremos convidados a reconhecer a importância, o valor e o custo do discipulado de Jesus Cristo para o reino de Deus. Para isso, quero convidá-lo a abrir as Escrituras no texto do lecionário litúrgico para esse quarto domingo após o Pentecostes, que é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo 24. Eu lerei na nova tradução da linguagem de hoje, Mateus 10, 24 ao 39. Na nova tradução da linguagem de hoje. Em pé, nós leremos a palavra de Deus que diz assim: nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão.
Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que eu estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Eu vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A proposta da mensagem nesta noite, o objetivo que queremos aqui desenvolver é o seguinte: reconhecer a importância, o custo e o valor do discipulado de Jesus Cristo para o desenvolvimento do reino de Deus. Eu vou começar essa mensagem fazendo com vocês um exercício, uma atividade. Vai dar certo lá, não? As meninas lá do projetor, elas vão colocar uma imagem aqui. A imagem de um produto. E eu quero saber se vocês aqui estão bons de pesquisa de mercado. Hoje eu almocei lá nos Ramalhos, fui para casa, fiquei a tarde inteira fazendo uma pesquisa de mercado e pesquisei alguns produtos e quero saber aqui com os irmãos quanto custa cada um desses produtos. Então as meninas vão colocar aqui, né, no projetor, um produto, e eu quero que você fale para mim quanto custa, qual é o valor desse produto que ali será projetado. Vamos ver quem está bom em pesquisa de mercado. Muito bem. Pode passar. Isso, calma aí. Isso. Muito bem. Bom,
Então a brincadeira é o seguinte: quanto que custa? Tirei uma foto do meu carro. Não é, pastor, está limpo. Né? Não é, está limpo. O Mobilite 1.0, carrinho aí popular, básico brasileiro. Quanto será que custa esse carro? Alguém sabe me dizer? Chuta algum valor? 70 mil? Quem dá mais? Quem dá menos? Fazer o leilão aqui igual no teatro. Quem dá mais? 70 mil, Nestor? Vamos ver quanto está custando um carrinho popular brasileiro? Coloca aí pra gente, Ana, por favor. R$ 82.150. Errou aí por 12 mil, viu, Nestor? Desembolsar. Se você quer comprar um carro popular, mas é melhor começar a fazer aí a economia. Tá? Custando um carrinho básico, 1.0, sem vidro, trava elétrica, sem ar-condicionado, sem nada, cru, R$ 82.000. Agora o próximo produto, vamos colocar aqui. Um celular de última geração. A pastora Ana Carolina está me pedindo um celular que dia 3 de julho a gente vai fazer 16 anos de casamento, que é um celular de presente. Vamos ver se... Quanto custa um iPhone 17 Pro Max? Quanto? Quem falou? 9. A da Beirada está querendo também, cadê daí? Já está sabendo até o preço, será? R$16.000. 14, 8,5. 9 mil? 11 mil. Nossa. Vem na loja, pastor, na minha mão mais barato. Esse é o típico vendedor. Vamos ver, Ana, quanto que custa? R$12.686,20. Isso no Mercado Livre. Tá? Pesquisei lá, no Mercado Livre. Custando 12 mil. Não são 16, não é tão caro assim. 12 mil. Eu acho que você vai ficar sem celular. Bom, próximo produto, coloca aqui pra gente, por favor. Aí sim, uma viagem para Jerusalém, né? Você pode até escolher o pastor que você quiser, que quer viajar para Jerusalém. Eu quero correr nesses Lopes, eu quero um Malafaia. Você escolhe o pastor que você quer. Mas quanto custa hoje uma viagem para a Terra Santa, para Jerusalém? Alguém sabe me dizer? 6. Quanto? 100 mil? 6 mil reais. 20. Ó, 7 dias, vai passar uma semana lá em Jerusalém. Quanto custa? 10 mil, 7 mil? 35 mil? Ó, eu pesquisei, ó, classe econômica, teco-teco, tá? Vai teco-teco, mais barato, ok? Tem, né? Pisagãozão, teco-teco, coloca o valor pra gente. Está custando R$ 9.650. A Nessa olhou para o filho e falou: ó, dá para ele. Nós dois, parcela no cartão. Isso para o ano que vem, né? Paga agora, só vai. E de volta. Uma semana em Jerusalém, e de volta. Se não, né? Vai lembrar que Israel está em guerra, né? Se você o avião for batido na guerra, volta. R$9.000 hoje. É um valor, né? Agora, já que estamos em época de Copa do Mundo, né? Futebol, quanto que custa uma camisa, anota aí, Pico, uma camisa da seleção brasileira hoje? 450. Ó. Presta atenção. Se for no camelô de Júnior, eu estou falando uma camisa, né? Original, aquela de jogador mesmo, né? Não é aquela camisa, né, que você usa aí, né?
500? Coloca ali pra gente, Ana, por favor. R$749. Ó, R$150 pra você vestir a camisa e ver o Brasil ainda perder. E de novo, irmãs, através dessa brincadeira, deu para a gente perceber que tudo nesse mundo tem um custo. Se eu quero um carro, tem um custo. Se eu quero fazer uma viagem no celular, tem um custo. Se eu quero até uma simples camisa, tem um custo. Mas agora a pergunta que eu quero que você reflita é a seguinte: não é quanto custa a camisa da seleção, não é quanto custa um carro, não é quanto custa uma viagem, mas sim quanto custa para a gente ter um amigo verdadeiro. Quanto custa? Alguém falou aqui? 18 mil para um amigo verdadeiro? Agora é mais caro. Quanto custa manter o casamento? Quanto custa educar um filho? Quanto custa defender a verdade? E quanto custa seguir a Jesus Cristo? Sabemos mais uma vez que a salvação é pela graça. Não custa nada para nós irmos ao céu. Nós não temos que pagar nada para ir ao céu. Não caia no conto da carochinha. Não é você dando dízimo aqui que você garante um terreninho no céu. Não é você fazendo carnezinho na igreja que você garante a salvação. Não, para nós não custa nada, porque Jesus já pagou o preço. No entanto, embora a salvação seja de graça, para nós sermos seguidores, para nós sermos discípulos, para nós sermos alunos de Jesus Cristo, aí tem preço. Aí tem um custo a ser envolvido. Jesus não prometeu para nós sucesso. Jesus não prometeu para nós benefícios. Mas Jesus prometeu para nós a salvação pela graça. No entanto, o discipulado tem um custo. E é sobre o custo do discipulado que eu quero conversar com você nesta noite. Para isso, nós vamos observar aqui na nossa contextualização o texto que nós acabamos de ler, Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao 39. Bom, existem dois contextos históricos desse texto. O contexto no qual Jesus se encontrava e aquilo que nós chamamos de citizen level, isto é, o contexto no qual o texto foi escrito por Mateus. Vamos falar em primeiro lugar sobre o contexto no qual Mateus lembrou as palavras de Jesus, que foi por volta do ano 80 e 90 depois de Cristo que o Evangelho de Mateus foi escrito. Nesse período, o templo da cidade de Jerusalém já havia sido destruído por Nero. E Nero, ao incendiar o templo da cidade de Jerusalém, olha que mentiroso, olha que picareta, ele colocou a culpa nos cristãos. Foram os cristãos que incendiaram a cidade de Jerusalém, e foram os cristãos responsáveis aqui, não apenas pelo incêndio na cidade de Jerusalém, mas também pela própria destruição do templo por Tito Vespasiano. E a partir de então, começou em toda Jerusalém, no mundo então conhecido, uma grande perseguição aos cristãos. Os judeus que antes toleravam na sinagoga os cristãos passaram a não tolerar mais. As famílias cristãs e as famílias judaicas, as famílias romanas, que até então conseguiam conviver umas com as outras, passaram a não conviver mais. Então, quando Mateus escreveu o seu evangelho, nós tínhamos ali uma comunidade. Esse evangelho foi escrito para a comunidade de Antioquia, na Síria e da Palestina, uma comunidade que enfrentava a exclusão da sinagoga. Os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas.
Esse evangelho foi escrito no contexto de perseguição local e também de conflitos familiares e pressão social para abandonar a fé. Então, quando muitos estavam desistindo da fé em Antioquia da Síria, na Palestina, Mateus escreveu esse evangelho, e ao escrever esse evangelho, Mateus disse: espera aí, ao longo do seu ministério, Jesus fez, assim como Moisés, 5 grandes discursos. O primeiro grande discurso é o Sermão do Monte, que nós conhecemos, está lá em Mateus 5:7. Mas o segundo discurso, ele não fez no monte, mas ele fez para os discípulos. E quando ele fez esse discurso para os discípulos, Jesus deixou claro para nós que nós temos a salvação, somos salvos pela graça de Deus, mas quem quer ser um seguidor dele tem que pagar um custo, e é este custo que nós estamos experimentando neste momento. Então, Mateus lembra aqui do sermão de Jesus e dos custos envolvidos no processo de discipulado. Jonathan, que custos são esses? Qual é o valor do discipulado? A Ana vai colocar ali para a gente 4 custos que nós podemos observar no discipulado de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quando a gente se torna discípulo de Jesus Cristo, nós temos que pagar o custo da aprovação ou da desaprovação dos homens. Jesus começa aqui, no seu sermão aos discípulos, depois que ele chama os discípulos, falar das dificuldades e das perseguições e sofrimentos. Ele diz o seguinte: nenhum aluno ou nenhum discípulo é mais importante que o seu professor, e nenhum empregado mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno ou o discípulo deve ficar satisfeito em ser como seu mestre, em ser como seu professor, o empregado em ser como seu patrão. Pois se o mestre, se o professor for xingado, se o dono da casa for xingado, ainda mais as outras pessoas da família serão xingadas de modo pior ainda. Quando Jesus fala aqui que basta ao discípulo ser como seu mestre, ele está dizendo o seguinte: bom, os mesmos sofrimentos que o mestre passou são também os mesmos sofrimentos que os discípulos passarão. Se Jesus foi xingado, nós também seremos xingados. Se Jesus foi rejeitado, eu e você também seremos rejeitados. Se Jesus sofreu com a desaprovação dos homens, eu e você também seremos desaprovados pelo mundo que nós vivemos. Agora vamos falar sobre essa palavra, aprovação. Querido irmão, querida irmã, não podemos nos enganar. O sentimento de aprovação é uma necessidade humana. Todos nós buscamos sempre a aprovação de alguém. Mente a pessoa que fala: não, eu não quero ser aprovado por ninguém. É uma necessidade básica, necessidade humana. As crianças, por exemplo, elas buscam na primeira infância a aprovação dos pais. Eu me lembro que quando eu era criança, eu morava lá em Votorantim com meu pai tinha uma televisão de tubo. E toda vez que eu ia, naquela época não tinha controle de TV, naquela época eu tinha que levantar e ir no polho e ligar a TV. Toda vez que eu ia ligar a TV, eu olhava para o meu pai para ver se ele aprovava, se ele dedicava, se ele permitia. Meu pai, com um olhar, respondia: sim ou não. Quando nós crescemos um pouco, nós não buscamos mais a aprovação dos pais. O adolescente, Gino, busca não a sua aprovação,
aprovação. O adolescente busca a aprovação dos amigos. Por isso o adolescente fica irritado com o pai, com a mãe, se o pai ou a mãe chama a atenção dele em casa. Não, se chama a atenção na frente do amigo. Se ele faz passar vergonha na frente do amigo. Já falei para a Carolina, o dia que ela aprontar, eu vou levá-la na escola, lá no olho. Vou colocá-la lá na calçada do ano. Vai, criancinha do papai. Ela vai morrer de vergonha, morrer de ódio. Ai, bebezinho do papai. Por quê? Porque a criança, o adolescente, busca sempre a aprovação dos amigos. É mais importante ser aprovado pelo amigo que ser pelo pai. Aprovação é coisa de criança e de adolescente? Não, nós também, adultos, buscamos a aprovação. Buscamos a aprovação do chefe no trabalho. Buscamos a aprovação do cônjuge. Eu aposto que o Wellington, toda terça-feira, antes de jogar bola, ele olha para a Vanessa e fala: eu posso? Eu posso jogar bola? Não faz isso? Não? Ela está desaprovando, né? É a mesma coisa a mulher, quando ela vai em Biúna, né? Ela vai comprar uma bolsa, né, dona Ana? Ela fala: viu, eu posso, manda foto no WhatsApp, posso comprar essa bolsa? Ele sempre busca a aprovação do outro no casamento. Aliás, se você está buscando a aprovação de alguém fora do seu casamento, é alguma coisa que o casamento está errado. É alguma coisa errada. Mas aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele fala: Timóteo, ensina lá na sua igreja, Timóteo, não busque a aprovação de ninguém. A única aprovação que você tem que buscar é a de: procura te apresentar-te como um servo, um obreiro aprovado por Deus. E aqui, quando Jesus fala: nenhum aluno, nenhum discípulo é superior ao seu mestre, e aquilo que o mestre passou, os discípulos também vão passar, Jesus está falando: os discípulos também serão desaprovados pelas pessoas, assim como eu fui desaprovado e rejeitado pelo mundo. Não tem como eu e vocês sermos discípulos de Jesus Cristo e sermos aprovados, aplaudidos pelo mundo. Se você está esperando a aprovação do mundo, a aprovação dos amigos, a aprovação do pai, a aprovação da mãe, a aprovação da namorada, a aprovação do mundo para ser servo de Jesus, nunca vai ser esperado. Porque Jesus foi desaprovado por este mundo. Por isso eu me espanto esse movimento atual da vida da igreja, em que às vezes eu vejo que a igreja está muito de mão dada com o mundo, porque Jesus foi por este mundo rejeitado. Então, quer ser discípulo de Jesus? Pague o preço da desaprovação, pague o preço da perseguição, da rejeição. E é difícil ser rejeitado, é difícil ser desaprovado. O segundo custo, o preço que nós temos no discipulado, é o preço do silêncio diante dos homens. Versículo 32 diz assim: bom, Jesus fez aqui, essa comparação na relação entre discípulo e aluno. Daí Jesus usou aqui a metáfora do passarinho. Vocês valem mais do que o passarinho. E Jesus fez também o uso da figura do cabelo. Todos os fios do seu cabelo estão contados. De uns Jesus conta bastante cabelo, de outros Jesus não conta nada. Mas está tudo contado. E após usar a metáfora do passarinho e a figura do cabelo, Jesus coloca aqui a questão da confissão. Ele diz o seguinte: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Vamos voltar naquele contexto
em que o templo estava destruído, a cidade de Jerusalém tinha pegado fogo, os cristãos estavam sendo expulsos das sinagogas, e muitos estavam sendo perseguidos, desaprovados pela cidade romana. Era comum, alguém pergunta, viu? Você é cristão? Não, eu sou cristão. Então sai daqui. Você não é bem-vindo. E tinha muitas pessoas que eram crentes, mas não tinham coragem de confessar, porque não tinham a coragem de pagar o preço do discipulado. Então Jesus é claro, bom, quem confessar publicamente diante dos homens que pertence a mim, eu também vou confessá-lo diante do meu Pai. Mas se essa pessoa se negar, se essa pessoa se omitir, se essa pessoa se esconder, eu também a omitirei, eu também me esconderei dela diante do dia do juízo final. Em outras palavras, Jesus deixa claro que os seus discípulos não podem se calar, que os seus discípulos não podem ficar em silêncio. Eu estou me aproximando dos meus 40 anos de idade, e quando a gente é mais jovem, a gente acha que a gente vai resolver os problemas falando. A gente fala o que sente, a gente fala o que pensa. E conforme a gente vai envelhecendo, não sei por que cargas d'água, a gente vai falando menos. A gente vai se calando diante das coisas que acontecem no mundo. E o silêncio, ele pode ser em algumas situações sim um sinal de sabedoria, um sinal de maturidade. Mas por outro lado, o silêncio também pode ser uma tentação. Neste caso, era uma tentação para o indivíduo, diante do sofrimento e da perseguição, ficar calado, se omitir e não fazer a confissão pública. Nesse sentido, Jesus deixa claro: o verdadeiro discípulo, ele dá o testemunho, ele confessa publicamente. Martin Luther King, que foi um pastor batista do século XX nos Estados Unidos, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos da América, ele já dizia: eu não me preocupo com o grito dos maus, mas eu me preocupo com o silêncio dos bons. Quantas e quantas vezes eu e você, enquanto cristãos, temos também a tentação de nos calar diante da injustiça, de nos calar diante da mentira, de nos calar diante do sofrimento, de nos calar diante da perseguição. E Jesus deixa claro: não podemos cair nessa